mais, porque já gastou toda a energia da irritação, mas procurando entender o que está acontecendo com o Inter e projetando uma melhora de alguma forma. Tudo bem, Ernest? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos amigos também que estão conosco aqui, não só na bancada, mas assistindo de casa. Isso é interessante, né? Essa tua pergunta, porque se a gente for olhar o que foi o domingo do Internacional, o Inter perde para o Cruzeiro no sábado. No domingo, quando ele retorna de Belo Horizonte, havia uma expectativa, né? Será que o torcedor vai protestar no aeroporto? Será que vai ter alguma questão na porta do CT do Parque Gigante e tal? O Inter reforça policiamento, inclusive, né? Mas não acontece nada. E aqui eu não estou falando que tinha que ir lá protestar ou fazer qualquer quebra-quebra. Eu estou querendo dizer que esse fato mostra exatamente o quanto o torcedor do Inter está assim, ó, saco cheio. Quanto o torcedor do Inter já não aguenta mais fazer protesto ou falar qualquer palavra de ordem. Como o torcedor do Inter está cabisbaixo, assim, meio que jogando a toalha. E isso talvez seja o mais preocupante. Porque quando o time não está bem no campo, a torcida às vezes, né, vem da arquibancada e empurra o time, faz o time crescer de novo. Tem campanha na rede social, né? Querendo o público zero. Agora no jogo contra o Fortaleza, né? Como o maior protesto seria o desdém. O maior protesto seria tu simplesmente pegar e deixar o time de lado, né? Abandonar. Eu não sei se eu sou muito a favor desse tipo de atitude e tal, mas que tá dando, né, esse tipo de vontade, dá, porque o cara passa um dia depois da vitória do Inter, assim, olha, acabado, né? Principalmente pelo que não vê em campo. O teu tom de voz vai ao encontro desse cenário que tu tá dizendo. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Por mais que seja dolorido, né, admitir que a dupla Grenal, né, no caso o Internacional, tá nessa zona do limbo, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ganhar o Campeonato Gaúcho e tudo mais. Provavelmente a chance que tem é de se tornar o time da Primavera de novo, que vai jogar uma vez por semana. Não pense que o Mirassol está fazendo essa campanha maravilhosa do nada. O Mirassol está fazendo porque tem um grupo razoável, alguns veteranos, e passou o Campeonato Brasileiro inteiro jogando uma vez por semana. Só uma correção para ti. Não, é uma correção. Tá. Correção. Eu errei. Sim. Ao contrário do ano passado, não é mais uma vez por semana. Por quê? Porque com a troca de Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, final, vai ser quarta e domingo. Não vai ter de quando? Quarta e domingo a partir desde... Tirando as datas FIFA, que daí é para todo mundo, tá? Todo mundo descansa igual. Vai ser já a partir de outubro, novembro, quando as datas de Copa do Brasil passam a ser ocupadas por datas de Brasileiro. Teríamos mais mês e meio para isso. Uma vez por semana não tem. Não tem. Tá bom. Mas teríamos um mês e meio até isso acontecer, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? Fica muito claro que o Internacional tem um time que, aliás, se vocês lembrarem bem, o próprio Roger falou isso em uma das suas entrevistas lá atrás, que o Inter não tinha como ter a qualidade ou a intensidade jogando 3 competições. Eu sugeriria a dupla Grenal, mas nós estamos falando do Inter, mas vai depois do Grêmio. Quem sabe, ao contrário do que se faz todos os anos, eles elegem o Campeonato Brasileiro como prioridade, né? Porque aí nós teríamos uma chance de ter o melhor Campeonato Brasileiro. Mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque nós aqui do Rio Grande do Sul temos a cultura das Copas. Né? Porque é mais difícil ganhar, né, Ribeiro? Isso disputar a Libertadores da América, mais ainda porque ela é a principal competição do ano. Mas tudo isso, gente, não é dinheiro, não é aspecto físico, não é nada além da falta de competência. O que nós temos no Rio Grande do Sul hoje é falta de conhecimento de futebol. O resto, tudo é periférico. O que nós temos aqui são dirigentes que não conhecem futebol. Falta conhecimento. Nunca tivemos mais dinheiro do que todos os outros.
Tínhamos categorias de base forte. Tínhamos política de futebol. Então é isso que falta. Não se enganem, tá? Com tudo isso que está acontecendo agora, como o SAF, precisamos disso aqui. É bullshit, tá? Peanuts. Peanuts. Ô, Guimarães, só explica o que é isso. Bullshit não dá pra falar. Balela, papo Bobagem, furado. bobagem. Tá, Bobagem, só para a dona balela, Maria papo e o furado. seu João entenderem. Bobagem. Primeiro, Ribeiro, quando a gente falou aqui semana passada que a dupla Grenal é inferior e você só está dando a explicação, a gente tem que entender também a prioridade nas Copas. A dupla Grenal, com o time que tem, com o investimento que tem, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Já era, agora ainda mais. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Guimarães, porque eu não quero que ficar também falando sobre o principal problema atual da dupla Grenal. Eu quero falar sobre o Roger, mais especificamente. Eu quero falar Por sobre que o o Roger ainda é o técnico do Inter, sendo que ele foi eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, o Inter não joga nada há muito tempo e no final de semana, mais uma vez, o Inter ficou derrotado? O Ash falou sobre o domingo, né? Que o domingo é o pós-jogo, que não aconteceu nada. Eu vou um pouquinho antes, certo? Que ele vai concordar comigo. Eu achei inadmissível quando, ao apresentar o time para enfrentar o Cruzeiro, a escalação era a mesma piorada. Não foi feita nenhuma providência, nenhum jogador saiu do time, nenhuma tentativa de colocar algo novo, nenhum fato de produzir alguma diferença, seja com quem for, como for, não. Para o Roger, a referência foi o jogo contra o Flamengo, onde o Inter foi humilhado dentro de casa. Né? Só não tinha o Thiago Maia e entrou o Richard, o que foi um absurdo maior, piora a situação do Roger pelo seguinte: o jogador que a gente viu não tem condição de jogar no Internacional, gente, tá? O rapaz pode ter uma carreira aí em centros diferentes, tipo, né, segundo escalão de Turquia e tal, mas no Internacional o Richard não tem condição. Pior ainda é quando o Luiz Otávio perde a posição para o Richard. Num lance, o Luiz Otávio já fez muito mais do que, sei lá, todo o Richard, porque tem dificuldade de domínio de bola. Eu não estou brincando aqui, não estou fazendo nenhum exagero, ele tem dificuldade de domínio de bola, de giro, do básico. E o Luiz Otávio pelo menos deu um passo para frente, já fez mais que o Richard em todo o jogo. Para mim, o Roger, ele deveria ter sido... não vou demitir, mas é a palavra, né? De que vai adiantar? De que vai adiantar? Vai adiantar, o Deixa trabalho dele é horrível no Inter. Tá, mas Deixa eu chegar ao ponto. O trabalho dele A gente não vai... fracassado, Ribeiro, completamente fracassado. O Inter não vai ganhar o Campeonato Brasileiro se contratar o Guardiola, mais o Klopp, O erro de mais vocês é achar que o Inter tá assim só por causa do Roger. Não, Também. eu não acho. Mas também deixa tá eu por isso. terminar. Então não adianta tirar o Roger. Deixa eu terminar, olha só. Não precisa, pode entrar no meio, não tem problema, olha só. O Inter não tá assim por causa do Roger. Não tá assim por causa do Roger. Se vier o Guardiola, mais uma junta dos melhores treinadores do mundo, não ganha o brasileiro, tá? Não ganha o brasileiro. Porém, tem que ter um tipo de satisfação para o torcedor diante de um treinador que claramente vem errando, que claramente está priorizando uma gestão de grupo em detrimento do que o campo fala. Porque é um absurdo o que está acontecendo na escalação internacional. Não é produzido um fato novo, não tem nada de diferente. A novidade é que entra um jogador sem nenhuma condição de jogar, tá? Pode não adiantar pro brasileiro, mas pelo menos tu vê algum tipo de então movimento. que jogue pra torcida. Movimento. É isso aí. Vamos Tu tem que jogar ter pra movimento, torcida. rapaz. Tu tem que ter entendeu? movimento. Põe a cabeça a prêmio. É o que se faz sempre. Então tira o... Bom, então tira o É o que se departamento... faz sempre. Beleza, eu sou favorável também a trocar o departamento de futebol, e aí? Bom, Sou eu favorável. vou dizer, para ser coerente, resolveria muito mais. Porque, olha só... Daria no mesmo que demitiu o Roger. Só um pouquinho. Não tem solução, velho. Deixa eu te tu dizer tem que produzir o um fato Roger, novo, pelo menos. O que é fato novo pra ti? Ele tirou o Borja e o Valência e botou o... Demorou, tá? Mas botou o Ricardo Matias. Mas ele já tava, o Ricardo Matias, contra o Cruzeiro não testou nada de diferente. Nós estamos falando do Luiz Otávio aqui no Clodoaldo, rapaz. Não, mas é que Não assim. é. Mas é que assim, Mas é só melhor um que o pouquinho. Richard. Não, mas só um pouquinho, Ribeiro. É que assim, que eu acho que a gente tem que levantar o que o Guimarães está falando e eu acho corretíssimo, tá? Tu não faz mudanças com as mesmas atitudes, né? Tu não muda fazendo a mesma coisa. Tu tem que fazer algo diferente. Perfeito. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte: em nenhum momento a gente está transformando o Luiz Otávio, tá, no Zidane, no Pirlo, sei lá, no Falcão, tá, como primeiro volante. Só que é o seguinte, eu tenho dado aqui. O Luiz Otávio jogou 27 minutos
e ele teve mais dribles certos do que o Richard ao longo de toda a partida, do mesmo período que o Richard jogou. Teve mais duelos ganhos, teve mais duelos aéreos ganhos, teve mais faltas sofridas, ou seja, ele foi até o ataque, né? Mas e o aí o que eu Roger quero está dizer... cumprindo a política de futebol que não existe, que é essa, Aí- de não aproveitar política- aí é um Claro bom que debate. isso. Senão o Richard não teria sido contratado, querido. Outra coisa. Ribeiro, deixa eu Sabe te falar por que, uma que o coisa. Richard foi contratado? Porque essa é a forma dessa gestão administrar o futebol. O Roger não tem nenhuma Ribeiro, responsabilidade. Claro que tem, mas ele está executando. Ribeiro, Está o Roger contratado está para simplesmente quê? cumprindo ordens. Por que foi contratado o Tu Oscar está dizendo que o Romero? Roger está simplesmente cumprindo ordens. Não, ele está dentro daquilo que foi previsto junto com a direção. Me desculpa, é se o óbvio. treinador não tem uma autonomia para Não. tirar um jogador e botar outro que seja da base, ao invés do contratado, aí a Cara, gente tem vocês alguma coisa estão... É errada. simplista. Olha só, É outra coisa que eu quero te simplista. É corrigir. simplista. Aí o Luiz Otávio pelo Rio, isso não vai mudar o status do time do Inter, Mas, cara. mas alguma coisa tu precisa mostrar, Mas então apresentar. tu quer jogar pra torcida. Não, Muda o melhorar sofá o da time, sala. sabe por quê, meu querido? Muda o sofá Porque da sala, hoje, então. hoje tá em 12º, amanhã já é 13º, depois de amanhã já é 15º, e tu vai nesse, não acontece nada, quando tu vê com essas mesmas coisas, então tu quer esses dizer mesmos erros, tu que tá em tu quer 17º. dizer então que sob o comando do Roger, Já seja esteve, claro, seja claro, sob o comando do Roger, o Inter está a caminho do rebaixamento. Sob o comando do Seja Roger, isso aí, sob o diga. comando do Roger, Olha, é que sob pelo essas nome- normas, o Inter vai cair na classificação. Pelo Ah. nome, é que não é questão do nome do Roger. É que pelo retrospecto e pelo que o Roger vem fazendo. Mas ele ganhou do tá Bragantino correto. recentemente, Não, com esse não, mesmo mas- time fora de casa, cara. Não, muito nem pouco, era o mesmo né, time. cara? Como é muito pouco, o Fluminense Nem era o fora mesmo com 4. time. Ribeiro, Nem era com o esse mesmo mesmo time. técnico, o Internacional já esteve na zona de rebaixamento. Com este Porque mesmo, priorizou com as Copas. Com esse mesmo trabalho, o Inter já esteve na zona de rebaixamento. O que o Guimarães está dizendo e o que nós estamos analisando depois de uma derrota do Cruzeiro, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que o Roger é técnico do Inter ainda? Porque o Cruzeiro não fez mais 2 gols. Se o Inter toma 3, 4, hoje o Roger estava demitido. Ele se safa porque ele não tomou mais gols. Não tomou, não ia Cara, fazer, eu vou porque te o dizer Cruzeiro que- não jogou pra isso. Eu acho que o Roger só é técnico do Inter ainda porque não tem treinador no mercado. E Todas as vezes. porque não foi goleado. Todas as vezes. Essa gestão ela gosta de trocar de treinador. É uma das artes preferidas dela. Só que São todas as 6 vezes. até o momento. Quantos? 6. 6 trocas. Todas as vezes que ela trocou de treinador, tinha um técnico óbvio no mercado. Sempre tinha um óbvio. Ó, o Cudê tá livre. O Mano tá livre. O Roger agora tá fazendo um bom trabalho e recém-eliminou o Diego próprio Aguirre. Inter. Diego Aguirre. Agora não tem técnico. Tem o Ramon pra Dias colocar agora, quem- tá livre do mercado. Aí, Não, e aí Se é ele um tivesse negócio que foi criado. mais Que gols medo. do Cruzeiro, estava demitido. Eu falo, Mas eu é falo que, em relação Ribeiro, a uma mínima convicção da torcida em um nome, entende? Ribeiro, nós estamos vendo, nós não estamos falando. Vamos pegar o seguinte, beleza? Esquece o Luiz Otávio, esquece o nome Luiz Otávio e te apega nos melhores momentos que a gente está mostrando no jogo aqui no telão e que agora está na tela da tua casa, tá? Esse gol aí que o Inter faz é um gol relativamente trabalhado, ok? Um cruzamento que vem da esquerda, rasteiro, o jogador que tá no Ricardo Matias falha e tal, acaba no Tabata, limpa pra dentro e chuta. Beleza, legal. Agora vamos pegar os jogos, as jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro com liberdade para tabelar, o Cruzeiro com espaço, um buraco entre a defesa e o jogador, não tem um combate de meio campo. O jogador do Cruzeiro, o Matheus Pereira, que faz o primeiro gol, ele tem espaço para cruzar uma bola, que na verdade ele não foi chutar, ele foi cruzar, só que acertou. Não, O cruzamento. Ele fez chutar. Eu não sei se ele foi chutar, não. Eu acho que ele não foi chutar. Categoria. É só tu olhar, é só tu olhar. Eu acho que ele não foi. Inclusive, esse chute eu já vi vários. Eu acho que ele não foi chutar, tanto que ele bate na bola de cabeça baixa. Eu acho que ele foi cruzar. Ah, que todo Mas mundo enfim, chuta de cabeça tudo bem, baixa. independente. Essa jogada aí, ó, na maratona do Voz do Gigante, quando chega o cruzamento, se eu não me engano, Cara, o cara tá sozinho e não pula. Sabe cabecear? era o Christian. Era o Christian, cabeceia né? o Christian. Quando ele cabeceia, eu digo assim, ó, exatamente essa frase. A sorte é que não caiu pro Caio Jorge. A próxima jogada
cai no pé do Caio Jorge, o Caio Jorge faz o segundo gol. Ou seja, tem tanta liberdade dentro da zaga do Inter, dentro da defesa, no meio-campo do combate. Essa bola agora que o próprio William rouba do Wesley, não tem combate. O cara só passa por si, pela frente do Wesley. Então a questão não está nos nomes, a questão está no trabalho do treinador, sim, que foi muito elogiado neste programa e em outros microfones também do Rio Grande do Sul inteiro e até do país, porque chegou a ser cogitado para a seleção brasileira. Por quê? Porque era um time combativo, porque era um time de pressão, de saída de bola. Que tá no início de temporada também, né? Pode até ser, mas então nós temos que cobrar o Roger, então nós temos que cobrar o Paulo Paixão, então nós temos que cobrar a direção do Inter, que não deu qualidade. É a formação do grupo. Exato. O que mas é o contexto de todo mundo. O maestro do time é veterano. Não. O maestro do time é veterano. O Internacional ficou jogando a maior parte da temporada com o Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Todos acima dos 30 anos. Porque o Era cogitado, óbvio o Roger que não foi ia dar. cogitado na seleção. Sabe por quê, seleção? Ribeiro, que não tem um jogador mais jovem? Porque ele nunca deu oportunidade pro Luiz Otávio. Porque Ribeiro- o Roger... Mas não é a política do clube, querido. Não é a política do clube. A política do treinador é não dar mesmo oportunidade assim, pro jovem. e mesmo assim, o jovem que deu 109 milhões... O jovem que deu Gabriel 109 Carvalho. milhões pro Inter, que é o Gabriel Carvalho, não estava com a cabeça para jogar no Inter. Isso é direção. Claro. Isso é gestão. Se tu não consegue pegar e fazer um moleque de 16, 17 anos ter foco, só um pouquinho. Olha aqui, ó. O Ribeiro Neto virou nesse programa sindicalista de treinador de futebol. Não. Não, sabe por quê? Não, é que é uma barbada Não. chegar aqui, tem vídeo técnico. Nós fazemos sempre a mesma Não, não coisa é. e nunca resolve. Não. Não, Ribeiro, nunca resolve isso são aí. 2 vitórias em 10 jogos, Ribeiro, pelo amor de Mas é uma Deus. pergunta. Não, aqui, ó, Eliminações, Guimarães, nas duas eliminações. Só um detalhe. Vai, Ele não foi cogitado na seleção brasileira pelo início de temporada. Não. Ele foi cogitado pelos 13 jogos do final da temporada passada que encarreirou. Os 16. 16 jogos que encarreirou e ali sim ele encanta. Ali sim ele mostra, talvez. O que é isso, Eu tenho uma Pedro? pergunta pro Isso é Ribeiro. suco de Roger Machado. É. Quem conhece o Roger Machado sabe que a história só está se repetindo. O Roger Machado assume um clube, começa maravilhosamente bem, o time começa a jogar muita bola, até que todos entendem a maneira dele jogar e ele mostra que não tem, mais uma vez, repertório para isso. mudar. Então quando tu fala, Guimarães, eu concordo contigo, que o Roger apresenta mais do mesmo, não é só em relação às peças que tu citou, que ele não muda. O time é o mesmo. Eu fico pensando como torcedor do Inter deve olhar a escalação. O time que toma uma roda do Flamengo vai entrar em campo para tomar outra roda. E toma outra roda. E provavelmente contra o Fortaleza é o mesmo time ou algo muito parecido. Só que vai além das peças. Porque às vezes o torcedor só olha as peças. Vai em cima do que tu falou. Que é o quê? É o time jogando da mesma forma também. Porque não é só mudar peça, tira um e coloca outro. É a maneira de jogo. Claro. Ele não tem repertório. Eu tenho uma pergunta O trabalho pro do Ribeiro. Roger A gente até acabou, pode. gente. Não, deixa eu. Só antes da tua pergunta, a gente até pode pegar. Vamos pegar e vamos trazer uma. Vamos fazer uma coisa legal pro Roger, tá? Ele não tem tempo para treinar. Até a gente pode concordar. Não, calma aí. Eu quero dizer assim, ó, entre o Flamengo e o Cruzeiro, ele não teve tempo para treinar, ok? Tudo bem. Só que isso é uma falácia. Porque, na verdade, ele teve um mês para organizar o time, física, tática, tecnicamente. Por quê? Porque quando ele perde para o Atlético Mineiro, nessa mesma Belo Horizonte que ele perdeu para o Cruzeiro agora, ele tem no dia 12 de junho ao dia 12 de julho tempo para descanso, tempo para refazer a questão física de uma intertemporada, tempo para organizar em cima dos adversários e rivais de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Ele poderia ter simplesmente entrado a fundo no livro, que ele é um cara professoral, e aí mostrado, quando voltou assim, ó, Fernando vem para cá, Alan Patrick vem para cá, Wesley, olha só, se tu não fizer isso aqui vai dar M, vai dar problema. Ó, isso aqui, ó, ao longo de todo o trajeto antes de pegar o Flamengo e o Fluminense, tu tem, ó, muito tempo para treinar. É só tu ter gestão e é só tu ter organização. E ele falou isso numa coletiva. Eu não tive tempo para treinar o Fluminense. Isso é uma falácia. Está errado. Outra coisa, o Bruno, o Guimarães, na coletiva agora de novo, ele praticamente entrega o cargo de novo, né? Ele tá triste. Ele tá entregue. cabisbaixo e ele de novo ele diz, eu não sou o técnico, eu estou o técnico do Inter. o Ele estudioso, repetiu, cara. Guimarães, é o estudioso sem repertório. Esse é o Roger Machado. O Roger, por origem, é estudioso, mas eu sinto até mais falta da época em que ele se apegava mais no livro e não em contentar com um ranking, uma ordem de preferência
a gurizada no vestiário. Eu sinto falta do Roger livre, não do Roger parceiro da turma que organiza o seu time de acordo com um ranking. Não, e pra parceiro não da turma jogadores. naquelas, né? Cara, é que quando tu fala umas frases eu fico doido porque eu lembro de coisas, tá? Eu não tô brigando contigo. Parceiro da turma, o caramba. Parceiro da turma, o caramba. Ele é o cara que faz o bullying com o gurizinho da turma, na verdade. Isso. Ele faz o Então, bullying com o parceiro gurizinho do da Zé, turma. pronto. Porque nunca pegou e deu no meio do Ener Valencia por não fazer gol desde o Cruzeiro. Nunca deu no meio do Borré por uma expulsão infantil do jeito que foi agora em Belo Horizonte. Por que não foi no microfone para pegar e dizer que o Borré foi irresponsável? Por que não foi pro microfone para dizer que o Alan Patrick estava escondido no jogo de novo? Mas não, daqui a pouco vocês já estão dizendo que o Ricardo Matias tem que sair, vocês vão pegar o Raikkonen, exato. Nós vamos pegar os caras porque a gente quer pegar o Raikkonen, a gente quer um alento, o torcedor do Inter quer um alento, quer olhar pro campo e ver que tem pelo menos uma esperança de algo melhor. E desse jeito não vai rolar. Só para finalizar, eu finalizo com a pergunta pro Ribeiro, é parceiro dos velhos, então eu vou refazer a frase. A pergunta pro Ribeiro é a seguinte, na verdade é uma pergunta em itens. Ribeiro Neto, você acha que o Inter é A, bem escalado, B, não é de alternativas, é bem escalado? Você acha que o Inter é bem treinado? Você acha que não há equívocos na escolha dos jogadores que são colocados em campo e equívocos no sistema e jeito de jogar? Tu acha que o Inter está bem naquilo que compete ao treinador, e treinador mesmo, ninguém faz isso, quem faz isso é o treinador. Tu acha que está de boas isso? Por favor, é a tua vez. Eu acho que o Internacional já foi muito bem treinado. Eu acho que o Roger já fez melhores escolhas. Eu acho sim que o Roger é refém de uma gestão que ele tinha problemas e ele resolveu adotar esse estilo para não comprometer a longevidade do seu trabalho, e foi um equívoco, né? Porque coisas iguais não são iguais dependendo do ambiente e do perfil do grupo que você tem, e eu acho que, obviamente, ele está errando. Só que, na minha opinião, eu estou analisando o custo-benefício. Nesse momento, onde o Internacional já não tem mais chance de título, não vai adiantar você promover o caos, entre aspas, só para botar uma cabeça para a torcida. Não, o caos seria se o Inter tivesse no Z4, o Inter não vai entrar no Z4. Vai entrar, tá? Já teve. Não, esteve por uma questão pontual. Tu garante entendeu? isso? Tá. Eu não posso garantir nada. O que eu estou vendo é que o Roger, ele tem ferramentas para produzir mais. Entendeu? E o que ele tem que fazer, na minha opinião, junto com o senhor D'Alessandro, que é um cara sanguíneo de vestiário, é identificar se desse saco de batata existem alguns podres para poder respirar o time novamente. Sabe? O que me falta, pelo menos o que eu vejo no campo, é que o Alan Patrick, quando marcado, o Internacional não tem nada em termos de articulação. E era óbvio que o Alan Patrick ia ser marcado. Não é culpa do Roger. Tá? O que os laterais estão devendo, especialmente o Bernabé. Por quê? Por que o Bernabé não rende mais? Então, coisas desse nível, que são pontuais, que são gestão de vestiário também, podem estar atrapalhando. Agora, não me vem dizer que o Internacional virou de um time competitivo para uma naba. Não vou aceitar. O Inter não tem grupo para ter esse conceito. Dá para melhorar e dá para ser com o Roger ainda. Por quê? Porque o Inter não tem mais nada a fazer além de lutar por uma pré-Libertadores no máximo. Um prazer enorme receber aqui o empresário do técnico Roger Machado. Vamos ouvir agora o próprio falando sobre a sua permanência.